Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cristine Sleiman e hoje nós estamos aqui para falar sobre os desafios da LGPD perante o ensino remoto. Então é muito bom estar aqui com vocês, eu sou um pouquinho suspeita para falar sobre o assunto, né? Na verdade, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar, né? Primeiramente, eu sou... Opa, caiu aqui o celular. Mas eu sou Cristine Sleiman, sou advogada, sou pedagoga, mestre em sistemas eletrônicos pela Escola Politécnica da USP e atuo com direito digital há muitos anos, vai fazer já 20 anos que eu estou nessa área. E direito digital, na verdade, ele é casado com segurança da informação. Então, a questão de proteção de dados, gente, para nós não é novidade, sempre existiu, sempre foi necessário, independente, então, da LGPD, ok? O que muda com a Lei de Proteção de Dados Pessoais, na verdade, é que, além da possibilidade da ocorrência de um eventual processo judicial, né, tendo em vista, inclusive, os direitos, a proteção já existente da Constituição Federal, e também as leis esparsas, Código Civil, Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor. Então, além da existência de toda essa legislação, existe também, obviamente, agora temos a própria LGPD. Mas então, independente dela, sempre foi possível a ocorrência de processo judicial. Então, se houver ou se já ocorresse algum tipo de vazamento de dados, vejam, é passível do titular ou do responsável legal, quando a gente fala numa escola, obviamente procurar aí seus direitos via judicial. Mas o que muda então com a LGPD é que vai existir uma autoridade nacional, ou seja, um órgão regulador, é ele quem vai regulamentar e vai ter o poder fiscalizador em relação à legislação específica que seria a LGPD. E o que muda é o processo, então, administrativo. Então, além do processo judicial, a possibilidade de acontecer um processo administrativo com previsão aí, inclusive, de sanções pecuniárias, né? Mas vamos lá, então, falar rapidinho sobre a LGPD e depois eu vou entrar na questão específica, né, dos alertas em relação ao ensino remoto. Então nós temos o que? A LGPD ela traz uma mudança de cultura organizacional, né? Se nós pensarmos na questão que é preciso trabalhar cultura, preciso trabalhar, sensibilizar as nossas equipes, para quê? Para entender a existência, os objetivos e as consequências da não conformidade também da própria lei, tá? Então, é uma regulamentação, acima de tudo, reputacional, porque ela traz impacto direto na reputação das instituições. Qualquer vazamento, ela pode ser determinado, inclusive pela ANPD, pode ser determinado a publicidade da infração. Eu falei qualquer vazamento, mas o que eu quero dizer é que qualquer incidente de segurança da informação, ele pode envolver diversas infrações, e mesmo que seja uma só. Então, a ANPD ela pode sim determinar a publicidade, ou seja, eu vou ter que dar publicidade, sair nas mídias e tudo mais. Então, ela traz sim, ela tem um viés reputacional, porque o titular, obviamente, que ele vai buscar as empresas, as organizações que tenham uma conduta ética com os seus dados e uma conduta de acordo com a lei. Como pilares da LGPD, é importante essa observação, né? A gente pode mencionar o princípio da transparência, né? O princípio da segurança e o dever de proteger os dados, e o consentimento em si não, na verdade a finalidade, independente da necessidade do consentimento, mas é a necessidade de você agregar, você ter uma finalidade específica agregada a uma base legal. Então, eu entendo que a base da LGPD é você saber encontrar a base legal dela, a hipótese legal e correta e adequada para a finalidade ali de tratamento, tá?
A LGPD ela exige também revisão dos procedimentos, né, gente? Então, seja para implementação de novas soluções, soluções tecnológicas, sejam para revisão de documentos, adequação dos documentos. E então eu tenho que pensar no quê? No atendimento dos requisitos, né, no controle, enfim, na governança necessária para o atendimento da lei. Então, ela tem também um viés arrecadatório, uma vez que prevê aplicação de multa. E há necessidade de realizar, gente, o inventário de dados. Então, não é porque eu sou uma escola, eu sou uma instituição de ensino, que eu não preciso pensar num projeto de adequação. Não é só o contrato em si que resolve o problema. Não é o contrato de matrícula ou o contrato de trabalho. Isso é uma parte, é um pedacinho, tá? Então, eu preciso fazer o inventário de dados. Eu preciso saber quais os dados que trafegam dentro da escola. Por onde eles entram? É no momento do contrato de matrícula? Ah, nós temos um portal do aluno e temos o acesso restrito dos pais. O pai se cadastra? Ou é a escola que já habilita, já insere os dados no sistema e habilita o acesso para os pais? Então, o canal de entrada é importante, quais são esses dados que são coletados, quais são as finalidades. Então, uma das finalidades, quando a gente coleta os dados na matrícula, é para identificação das partes envolvidas, sejam os alunos ou sejam os responsáveis, e também para execução do próprio contrato. Eu tenho que prestar o serviço educacional. Para prestar esse serviço, obviamente que eu vou precisar, aí eu tenho que pensar na questão nos dados que são necessários. Então, eu vou ter que fazer uma chamada, eu vou ter que ter o registro das notas, isso tem que estar atrelado à identificação, obviamente, do aluno, ok? Eu vou ter que coletar dados relacionados à saúde desse aluno, dados se ele tem um acompanhamento psicológico, se ele toma alguma medicação que possa influenciar ou possa ter impacto aqui na questão do aprendizado, tá? Então, vejam, tudo que a gente falar aqui, e quando nós pensamos, seja no sistema, seja na coleta do consentimento, a gente tem que pensar que é responsabilidade da escola. Então, a escola, enquanto controlador, vejam, enquanto controlador, ela é quem toma a decisão. A escola é que decide quais dados nós vamos coletar, o que eu preciso, por que nós vamos coletar. Então, ela é a controladora. Quando a escola contrata um prestador de serviço, e às vezes não precisa ser necessariamente uma contratação, pode ser, por exemplo, uma parceria, ou pode ser a utilização de aplicativos. A gente não usa, as escolas usam hoje os aplicativos para buscar o filho na escola, ou pode ser um único aplicativo que ele tem a comunicação com os pais e outras funcionalidades, né? Então, nesse caso, eles são os operadores. A escola é quem decide, é o controlador. Quem está à nossa volta são os operadores, tá? Então, temos que pensar, sim, também na questão probatória. Eu tenho que ter rastreabilidade, eu tenho que ter como comprovar tudo que nós fazemos aqui, a coleta, o consentimento, né? Eu vou falar para vocês aqui sobre os princípios também da lei e tudo mais, e a gente tem que atender. Os princípios é o pilar, né? E quando a gente fala na LGPD, é o pilar da lei. Então, o não atendimento aos princípios também acarreta em infração à norma, né? Acarreta em tratamento ilícito, gente. Então, vejam, nós falamos aqui também em 6 domínios da LGPD, que seria a governança e proteção dos dados pessoais. Então, eu tenho que arrumar a documentação, ter as políticas, atualizar os contratos, a gestão de dados pessoais em si. Então, eu tenho que entender, sim, o meu fluxo de dados, eu tenho que adequar esse fluxo, a segurança da informação. Vejam, o próprio nome da lei qual é? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, proteção, como eu vou proteger esses dados?
Eu não tenho como falar de proteção sem falar em segurança da informação. E segurança da informação envolve tanto controles técnicos como de governança, que são as regras existentes e a atualização de toda a documentação, e também comportamental. Então, a equipe pedagógica, a nossa equipe de educadores, todo o nosso, a família educacional em si, gente, tem que ser sensibilizada em relação ao LGPD. Não é só o mantenedor, o diretor ou a coordenação. É o universo inteiro, a escola toda, a comunidade educacional tem que conhecer LGPD, tem que saber quais são as regras, o que podemos ou não fazer e quais as consequências. Tá? Então, gestão de risco de dados pessoais também, um dos domínios. Por quê? Através da gestão de risco é que eu vou conseguir tomar as decisões, é que eu vou decidir, por exemplo, se vamos fazer esse tratamento de dados ou não, nós vamos dar continuidade ou vamos mudar esse projeto. A LGPD, na verdade, ela não acaba com o tratamento de dados, ela traz algumas mudanças e a gente vai ter que se adequar. Mas eu tenho um novo projeto e uma das premissas é o Privacy by Design. Então, o artigo 46 e 47 que fala sobre segurança da informação, ele até fala sobre a questão de toda vez que você pensa num projeto, né, na concepção de um projeto, de um produto ou serviço, você já tem que pensar na proteção. Então, faz parte você, lá desde o início, já pensar na proteção a ser aplicada. Mas voltando aqui na gestão de risco, a gente tem que fazer o quê? Vai ter que identificar os dados, fazer o mapa de dados, identificar o fluxo, quais as finalidades, as bases legais. Vai ter que identificar os riscos inerentes a esse tratamento e de que forma a escola pode mitigar esse risco. Então, é muito importante também pensar na forma de mitigar, de proteger, e se acontecer, se esse risco vier a se materializar, o que nós vamos fazer também? Aí entra na questão de resposta a incidentes, né? Então, vejam, gestão de dados pessoais em terceiros. Eu dei o exemplo para vocês, falando também do operador, né? A escola é controladora e o operador é o parceiro, o terceirizado. E eu tenho que fazer gestão de dados pessoais com eles também, porque a lei prevê responsabilidade solidária. Eu contratei, ou é meu parceiro, eu compartilhei dados com ele. Qual a finalidade desse compartilhamento? Ele vai tratar esses dados em nome da escola? Então, existe uma responsabilidade solidária, por isso a gente precisa saber, a escola precisa saber quem ela vai contratar, né? Qual a reputação também dessa empresa e se essa empresa está em conformidade ou processo de adequação à própria lei. Não adianta eu implementar tudo aqui dentro da escola, do colégio, e contratar um prestador de serviço que não está nem aí para a segurança da informação. Então, eu tenho que verificar sim e colocar, inclusive, cláusulas específicas atribuindo a responsabilidade dele na proteção dos dados pessoais e atendimento, adequação à Lei 13.709. E gestão de incidentes, tá bom? Então, aconteceu um incidente, o que vamos fazer depois? Às vezes, 1 hora que você demora para tomar uma decisão pode ser tarde demais, pode já ter deixado que o impacto elevasse aí o impacto negativo dessa ocorrência, tá? Então, ter planejado, ter um plano de resposta a incidentes é importante. E quando se fala em LGPD, se eu tiver um incidente, por exemplo, e isso acarretar em risco para o titular, um risco razoável, a instituição tem que avisar, ela tem o dever de comunicar os titulares que tiveram os dados envolvidos, assim também como a própria autoridade nacional. Bom, então vamos lá. É importante conhecer o ecossistema da instituição educacional, a instituição de ensino. O que seria o ecossistema? Quem faz parte desse meu contexto? Eu tenho os alunos, eu tenho os pais, eu tenho os parentes, eu tenho também, por exemplo,
O vizinho, a vizinha, o tio e a tia, não tenho? Não tenho o tio, às vezes, que vai buscar, o vô e a avó vai buscar na escola, e eu preciso dos dados desse parente ou do vizinho, amigo, seja o que for. Eu posso ter uma instituição financeira envolvida para um eventual crédito estudantil, dependendo, né, se eu estou falando de colégio ou até mesmo universidade. Eu tenho os parceiros que eu mencionei, de aplicativos, fotos e tudo mais. Então, eu preciso entender esse contexto, né, para fazer toda o nosso dever de casa e saber identificar os compartilhamentos, quando haverá necessidade de pedir o consentimento ou não. Um outro ponto, gente, e até para a gente já vai falar do ensino remoto em si, mas veja, é importante entender a diferença de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. A lei traz o conceito disso. Dado pessoal não se limita apenas a dados cadastrais. Dados pessoais é todo dado que identifica o que seja identificável do titular. E dados pessoais sensíveis são os dados que a lei é taxativa. Então, dados referentes à saúde, dado referente à orientação religiosa, orientação sexual, dados de biometria, dados de genética. Então, vejam, a simples informação do aluno, se ele está ali naquele momento, mesmo que seja uma aula remota, e ele conta para a professora ou para os amiguinhos que ele está doente, ou que ele teve uma doença, que ele está tomando determinada medicação, ou que ele faz um atendimento, um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, tudo isso é dado pessoal sensível. Então, ainda que seja uma conversa em sala de aula virtual, eu preciso proteger esses dados. Não me dá o direito de sair contando para todo mundo, falando, dar um print e divulgar isso, tá? Então, vejam, a gente tem algumas premissas aqui, né? Os dados devem ser adequados, pertinentes, limitado à finalidade. Todo tratamento de dado ele deve ter a finalidade atrelada ao consentimento. E a gente tem que ter como premissa, rotina, né? A segurança, a integridade e a minimização, então, dessas informações. Só a título de informação, né? Quais são as sanções previstas na lei? Multa de 2% do faturamento, no limite de 50 milhões, mas não se assustem, né? Porque não quer dizer que vai ser 50 milhões. Algumas questões vão ser levadas em conta, como, por exemplo, o porte do controlador, né, da empresa, se ele é reincidente. Então, tem N questões ali que o próprio artigo traz que serão levados em consideração. Então, não dá para comparar se você está falando de uma rede de escolas ou se você está falando de uma única unidade que tem, né, ali até a quantidade de alunos ali pode ser um fator influenciador, porque isso impacta diretamente na questão financeira da escola. Então, é só para tranquilizá-los em relação a isso, né? Tenho que me preocupar sim com a multa, com as sanções, obviamente, mas ela vai ser aplicada, obviamente, de acordo com vários critérios ali a serem considerados, tá bom? Então, vejam, no meio de tudo isso, né, a LGPD foi sancionada em 2018, mas ela entrou em vigor agora, em setembro de 2020, ou seja, já está valendo. Mas no meio de tudo isso, né, nós tivemos aí a pandemia e tudo mais, e no meio de tudo isso, então, a LGPD entrou em vigor. Então, como se não bastasse, eu vejo o lado das escolas, né? Enquanto advogada, eu acho que a gente precisa, sim, da lei de proteção de dados pessoais, mas entendo também o lado das escolas e de qualquer empresa que teve as dificuldades agora devido à pandemia e que, além disso, teve a questão da LGPD. Então, aí existe uma real preocupação. E a pandemia impactou desde a reorganização de calendário escolar, né? A busca ali por minimizar o impacto, minimizar a perda de alunos, assegurar os objetivos educacionais. Então, eu entendo muito bem os desafios que as escolas vêm enfrentando, né? Mas é importante, como a lei entrou em vigor, eu não posso negligenciar. A pandemia em si não tira não exclui, não exime a necessidade de adequação às leis. Embora muitas situações acabam sendo relevadas, né? Assim como algumas questões trabalhistas
existem muitas discussões, e mesmo que a lei tivesse uma previsão, tivemos medidas provisórias, tivemos algumas... aliás, temos situações que a gente ainda não sabe como o judiciário vai reagir se houverem processos futuros. Mas, enfim, a situação em si, eu entendo que deve ser levada em consideração, né? Então, vejam, a adequação, embora ela tenha sido rápida, a mudança tenha sido rápida, o processo de adequação, ele leva um tempo. A gente pode ter virado a chave para o ensino remoto, mas esse tempo todo foi de aprendizado. Então, ocorreram melhorias, ocorreram alterações, mas algumas questões devem ser trabalhadas, né? Então, temos 2 pontos aqui. Do ponto de vista, na verdade, do aluno e da família, e do ponto de vista aqui também dos próprios professores. E enquanto gestão, a direção da escola, ela tem que ter essas 2 preocupações. Então, o ensino remoto, o que ele acaba exigindo? Fizemos correndo, não deu tempo, então não fizemos termo, não fizemos aditivo, mas isso deveria ter sido feito. E nesse tempo, nesses meses, ele poderia ou deveria já ter sido feito uma adequação. Como, por exemplo, um aditivo de contrato de trabalho. Por que eu tenho que fazer o aditivo? Porque houve uma mudança de modalidade, né? Então, para que não haja questionamento, e eu vejo da seguinte forma, não tem como a escola exercer ou executar o contrato de prestação de serviços educacionais neste momento, se não fosse pelo ensino remoto. Assim como não tem como o professor executar os seus serviços neste momento, se não for pelo ensino remoto. Porque no momento da pandemia é assim que está acontecendo. Então tem que ter o equilíbrio, né, entre as partes. E eu não vou entrar aqui na questão trabalhista, gente. A minha questão aqui, o meu foco é sempre o digital, tá bom? Mas às vezes a gente acaba emitindo alguma opinião. Mas o ponto que eu queria colocar é realmente sim, a necessidade ou a preocupação de fazer um aditivo. Nesse aditivo, obviamente, de contrato, tanto de trabalho como do contrato de prestação de serviços, de ter uma cláusula específica de proteção de dados pessoais. Mas no meio do ano vamos fazer um aditivo, isso não é legal. Então, falando do ponto de vista com pai de aluno, não haveria necessidade especificamente de ser um aditivo contratual. Eu posso fazer isso através de uma política de privacidade. Eu posso fazer isso através de uma norma de uso de recursos tecnológicos ou uma norma do ensino remoto. Um termo de participação, né? Então, aquele informativo que devido à pandemia, mas isso teria que ter sido feito lá atrás, né? Falando sobre devido à pandemia, mas quem não fez ainda pode pensar aí na adequação também. Então, esse é um termo dizendo e traçando as responsabilidades, né? Então, qual a responsabilidade também dos pais em relação aos filhos durante o ensino remoto? E da possibilidade, inclusive, informar que as aulas são gravadas. Normalmente, a maioria das escolas estão gravando as aulas. Por quê? Para benefício dos próprios alunos e das famílias. Nem todas as famílias têm computador suficiente para todos os filhos. E às vezes não. É muito comum você ter aula ali no mesmo horário. Então, acaba tendo que ter uma divisão de acesso, de utilização do equipamento, e a escola disponibiliza isso como a forma do aluno ter outro horário para acessar aquela aula. Então, vejam, quando eu falo da busca de equilíbrio, eu acho que todo mundo tem que ter o bom senso, obviamente, né? Mas o que a gente conseguir blindar na documentação é importante. Então, ter sim esse termo de responsabilidade aqui, acho que esse é o termo mais correto, né? O termo de responsabilidade a ser encaminhado para os pais, porque a responsabilidade é da escola, mas é dos pais também, né? O que acontece? Os pais em casa também têm o dever de acompanhar, de verificar o acesso do filho às aulas, tem o dever, por exemplo, também de orientar o filho na boa conduta na participação das aulas, para que ele não extrapole o seu direito, né? Todo mundo tem o direito à liberdade de expressão, tem o direito de expor as suas ideias, mas eu não posso ofender os demais. Então, a boa conduta, a boa convivência faz parte tanto a orientação da escola,
como também a orientação dos próprios pais. Vejam, eu estou até extrapolando o assunto LGPD, né? Mas está interligado, né? Falar das condutas e responsabilidades inclui também, por exemplo, a questão do direito à proteção da imagem, a gravação, a foto, isso é dado pessoal. Então, ainda que eu faça uso, que a gente tenha optado pela gravação, eu tenho o dever, sim, de informar aos pais. Ainda se discute a questão da necessidade de pedir o consentimento, né? Então, alguns advogados entendem que haveria necessidade e outros entendem que não. Eu entendo que, neste momento, para fins de execução do próprio contrato, há necessidade de utilizar a imagem. Como é que você vai dar aula para uma criança, e aqui falando, né, vamos falar do ensino fundamental e tudo mais, se eu não tiver a gente não tem o contato físico em si, mas se eu não puder pelo menos visualizar, se a gente não pudesse ver a expressão, o aluno te ver. Então, eu entendo que a execução do contrato neste momento é necessário a utilização da aula remota, tá? Aí, em relação à gravação, a gente já tem a questão da discussão, mas eu posso também criar uma regra. Então, eu posso deixar a critério dos pais se ele vai ou não habilitar a câmera e ser exigido no momento da prova. Então, esta poderia ser uma opção. No momento da prova é necessário, porque como é que eu vou saber se o aluno não está colando ou se não é alguém no lugar do aluno? Então, isso é necessário, vejam, neste momento de pandemia. Então, assim, o que eu queria falar para vocês, até porque a gente tem um tempo aqui também limitado, né? Não dá para a gente extrapolar muito o nosso tempo aqui, mas é a necessidade de verificar o seu ambiente, né? Fazer o estudo do seu ambiente, quais são as finalidades, quais foram as opções que a gente escolheu, quais são as ferramentas. A LGPD, ela traz os princípios, né? E entre os princípios está o princípio da transparência, o princípio da qualidade, então você ter os dados atualizados, e o princípio da transparência é você informar, você passar. Então, ainda que eu não precise do consentimento, eu tenho sim o dever de informar os pais. Então, eu vou ter que dar ciência daquilo que foi decidido. E nessa decisão eu tenho que verificar. Então, se de repente alguma dessas finalidades não me exige o pedido de consentimento, a coleta do consentimento. E isso tem que acontecer, obviamente, sempre antes desse tratamento, tá? A gente não tem, o nosso tempo aqui é rápido, hoje não é um curso em si sobre a LGPD, onde a gente fala sobre as bases legais, não dá tempo da gente entrar em todos em todos os detalhes da lei. Mas é importante conhecer, gente. Deem uma olhadinha, a Lei 13.709, tá? Você tem os princípios, olha os conceitos, porque eu preciso saber o significado para a lei, assim como dados pessoais não é só dados cadastrais, né? IP, CNH, placa de carro, tudo isso é dado pessoal. Mas eu preciso também conhecer os princípios, então dá uma lidinha, conhecer as bases legais, artigo 7º e artigo 11º. O artigo 7º traz as bases legais para os dados pessoais, e artigo 11º, ele traz as bases legais para os dados pessoais sensíveis. Então, eu preciso conhecer, e eu preciso saber identificar a base legal correta. Por exemplo, uma obrigação legal, eu tenho um regulamento da Secretaria de Educação. Isso, ele cabe no artigo 7º, tanto para dados pessoais como dados pessoais sensíveis, do 11º, onde eu tenho uma obrigação legal ou regulatória do controlador. Então, me justifica a coleta sem pedir o consentimento. E é o que eu falo, por exemplo, em relação à aula remota, o ensino remoto. Uma das bases legais é a execução do contrato. Ou seja, se eu, escola, fui contratada para a prestação de serviços educacionais, neste momento de pandemia, como que eu consigo executar esse contrato? É através do ensino remoto, né? Então, mas cabe sim, não é porque eu tenho uma base legal que eu não preciso informar os pais. Então, cabe sim uma informação, aquele informativo, e isso já deve ter sido feito por vocês, pelo menos quando, né, falando a explicação de que seria pelo ensino remoto e tudo mais.
mas a maioria das escolas ainda não se atentaram nesse informativo em relação à LGPD, fazendo menção a dados pessoais, a devida proteção, aos devidos cuidados. Mas o que vocês podem fazer agora é, então, uma atualização da política de privacidade, né? E aí você coletar ali a ciência e o consentimento quando necessário. Então, em resumo, se vocês quiserem mandar perguntas aqui, gente, eu acho que vai aparecendo para mim, porque vem aqui o assinando e tudo mais, muito legal para todos que deram um oi pra gente. Mas se quiserem mandar alguma pergunta, também fica à vontade, porque aí eu vou respondendo para vocês. A gente tem aqui 10 minutinhos, né? Porque são, se eu não me engano, o Instagram deixa 40 minutos. A gente ainda tem 10 minutinhos aqui de bate-papo. Então, se vocês quiserem mandar alguma questão para a gente falar, né? Então, só lembrando, né, o fato de vivenciarmos uma pandemia não exime de responsabilidade legal. Algumas questões acabam sendo, sim, negociadas, por isso que a gente busca o equilíbrio, tá? Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Tanto quanto gestor, como quanto professor e como pai de aluno, eu acho que, aliás, enquanto ser humano, todos nós temos que entender o momento atual. E pensar aí, enquanto gestor, na adequação, ter um cronograma, fazer um plano de ação, né? Então, qual seria o passo a passo hoje? E aí, independente de falar em ensino remoto, porque o ensino remoto faz parte do todo, tá? Então, você vai identificar que uma das situações que carecem de adequação é o ensino remoto. Tem uma perguntinha aqui da Ivone. Sobre a multa, é a instituição e o professor que são penalizados? Não, a multa da NPD, ela é direcionada para a empresa. Então, no caso, é a escola quem vai responder. Ela pode sim, se quem deu causa foi um operador, ela pode vir a ter aí uma isenção de responsabilidade, né? Mas em relação a quem responde, primeiramente é o controlador, porque o titular deu os seus dados em custódia do controlador. Agora, se eu tiver, gente, agora o profissional em si, seja professor ou não, ele responde na medida da sua responsabilidade que sempre existiu. Então, vejam, se eu dei causa, se eu fui negligente, se eu agi com imprudência ou imperícia, eu posso sim vir a responder, mas não perante a autoridade nacional. Eu posso, então, até mesmo num eventual processo, né, de uma relação de trabalho, e eu posso também, se a escola for condenada na justiça comum, e eu dei causa a isso, eu posso sim vir a ter alguma consequência, não diretamente nesse processo, mas da escola para com o professor, para com qualquer funcionário, tá? Mas não é caça às bruxas, né? As pessoas estão com medo da LGPD, falando, não, eu vou ser penalizado, não vai ser direto. Mas a responsabilidade em si não é nem pelas decisões tomadas, mas todos nós temos que agir com ética e todos nós temos o dever de proteger os dados, tá? Artigo 47 da LGPD diz que todo mundo, qualquer pessoa que tenha acesso aos dados, que tenha contato, na verdade, que tenha que esteja envolvido em alguma fase do tratamento de dados, e considerando que tratamento é qualquer coisa que você faz com os dados, né? O acesso também é um tratamento, acessar também é um tipo de tratamento. Então, qualquer pessoa que tem acesso já tem a responsabilidade de proteger. Então, isso é previsão na própria lei. Então, temos sim que ter o dever de tomar os devidos cuidados. E isso inclui, gente, cuidados no dia a dia. Tá? Eu sempre uso como exemplo, se alguém já assistiu um curso comigo lá na Ciesp ou mesmo em outro lugar, para as escolas eu sempre uso como exemplo grupos de WhatsApp. Então, às vezes, eu posso ter uma professora ou professor que é mãe ou pai e faz parte de um grupo de WhatsApp de mãe ou pai. E aí, o que acontece? Você tem essa professora, por exemplo, o professor, ele pode chegar lá e falar, olha, fulano, seu filho teve uma dor de barriga, mas foi no ambulatório, tomou remédio tal e já tá 10. Vejam, eu tenho um vazamento de informação. Falei num grupo de WhatsApp, esse professor ou professora falou, passou dados pessoais sensíveis.
Então, essa conduta, essa sensibilização é importante, porque eu tenho controles técnicos para colocar, e isso se dá a qualquer situação, inclusive para as aulas remotas. Eu tenho controles de governança, então as regras fazem parte da governança. E as regras não são só para os professores, é regras para os alunos também, regras para os pais desses alunos também, né? Teve um caso aí que saiu até na mídia do pai que foi atrás da câmera e baixou as calças de costas ali, mostrando, né, mostrando que não devia. Então, vejam, a gente tem que ter essa atribuição, sim, de responsabilidade, tá? A aplicação da sanção, gente, ela é por infração e não é por incidente. Então, eu posso ter um incidente que envolva mais do que uma infração. A gente não sabe ainda como a autoridade nacional vai tratar desses casos, se vai vai acumular, né, as penalidades ou não. Mas, enfim, todo cuidado é pouco. Não é para ficar desesperado, não é para ficar em choque, né? Porque algumas pessoas, às vezes, quando a gente faz curso, falam, nossa, mas agora fica perdido. Não, tem que respirar fundo, um passo de cada vez. Temos essa responsabilidade, sim, mas o primeiro passo, então, gente, é saber que a lei existe. O segundo é conhecer o que ela diz. E aí sim você procurar, então, fazer o levantamento, o mapa de dados e traçar um plano de ação. Tem uma outra questão aqui. No caso de crianças falarem alguns dados sensíveis durante as aulas remotas, posso compartilhar com os pais de alunos ausentes? Então, aí é que está a questão. A criança falou, mas em que intuito? O que representa isso? Por isso que a gente tem que atribuir também a responsabilidade dos próprios pais na orientação dos filhos, para que eles também não falem dados que não são pertinentes naquele momento, porque criança é difícil, né? E ela é ingênua, e naquele momento ela pode sim falar, eu tive uma... minha mãe tá doente, meu pai tá doente, ou eu tô doente, não sei, alguma situação aqui, tá? Vamos ver, ele tá justificando, me retratando, compartilhar a gravação da aula. Então, aí, eu acho que por precaução, né, a gente tem que verificar o que foi dito naquele momento. Se aquilo traz impacto, eu evitaria disponibilizar, eu até mesmo editaria, cortaria aquela informação que foi mencionada. Mas por isso que a atribuição de responsabilidade é importante. Então, deixar claro que os pais também têm o dever nessa orientação para que o filho, informando que será gravado e ficará disponível. Então, que também tem que haver a supervisão dos pais para que os filhos não divulguem informações que não possam ser compartilhadas ali com aquela classe, tá? Porque não deve ser compartilhada para a escola inteira. Eu acho que isso tem que ser um acesso restrito. Porque a finalidade da disponibilização da aula depois é para que os alunos que não participaram, ou aqueles que participaram, mas não tiveram o devido aproveitamento, possam ali resgatar o que foi ensinado naquela aula. Ok? Então, acho que seria mais nesse sentido. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Quer colocar alguma dúvida aqui para nós? Temos, acho que 5 minutos aqui de ainda ativo. Mas, enfim, enquanto não vem, ou se não tiver, eu acho que o cenário, então, é esse, né? Escolher também, pensar na plataforma que está usando, verificar se a plataforma que nós escolhemos oferece, ela tem um nível de segurança adequado. O que diz nessa contratação? Porque não é só terceirizar a contratação. O fato de eu ter contratado um serviço em nuvem, gente, não garante a segurança. Então, eu tenho que verificar o que esse prestador ofereceu para nós, o que nós contratamos, né? Porque, de repente, ele estabeleceu que a segurança eu tenho que fazer a parte, o que inclui? O que é inerente àquela ferramenta? Se for uma falha de sistema, ele tem responsabilidade com certeza, mas o que ele se comprometeu como garantia dessa ferramenta? E o que eu, na verdade, contratei como serviço? Então, é importante saber, porque senão eu estou achando que está seguro, mas na verdade não está. Eu preciso, então, ter essas delimitações e atribuições de responsabilidade, tá? Atenção também e cuidado, gente, com os registros desses acessos, dessas aulas. Registro
feito pelos professores ou até mesmo pela coordenação. Então, não só a gravação, mas até registro de aproveitamento, né, sobre determinados alunos ou ocorrências naquela aula. Então, sempre acesso restrito, cuidado com as palavras que são registradas ali também naquele momento. Então, eu tenho que também ter regras para isso. Já tenho que ter um espaço disponível para os professores também fazerem o armazenamento desses dados, né? Um sistema próprio. É legal também ter as regrinhas também das atividades para os alunos, né? E tudo sempre registrado, gente. Tá? Essas regras foram divulgadas, qualquer comunicação também com os pais serem registradas, né? Cuidado com as configurações de acesso, gente. Então, temos aí um ambiente onde repositórios virtuais, né? Não só aula remota, mas eu posso ter um ambiente onde ele entra, o aluno acessa para os conteúdos em si. Então, eu também tenho que tomar cuidado com essas configurações para que isso não seja exposto, não fique aberto a terceiros, né? Reunião de pais virtual, como fazer sem expor os pais? Então, a situação é a mesma, gente. Quando você convoca para a reunião ou você convida, você já tem que colocar que isso por ser o acesso a uma reunião remota. Lembramos que a exposição da imagem das pessoas, aqueles que habilitam o webcam, a exposição sim da sua imagem, ainda que não habilite ele se comunicar, ele se manifestar, tem a exposição da sua voz, o que também pode identificar. O nome dele também normalmente aparece. Então, sempre ser muito transparente com os pais, porque uma vez que você informou, a reunião faz parte da prestação de serviço da escola. E hoje a forma dela acontecer devido à pandemia é de forma remota. Então, quais são as regras? E, inclusive, estabelecer ali como regra se a escola permite ou não aos pais gravarem essa reunião, gente. Já estabeleça, porque depois, se ele gravar e ele utilizar isso de forma indevida, ele pode até, de repente, ter gravado para questionar a escola. Aí é uma situação. Mas ele gravar e divulgar essa gravação, e eu estabeleci como regra que as reuniões não podem ser gravadas, até em respeito ao direito de imagem de todos os presentes e todos os participantes, então ele estava ali ciente das regras. Ok? Então, volto a dizer, regrinhas não são só para alunos, são para papai e mamãe também, gente. São para todos, na verdade. E sempre pensar, então, nessas situações, tá bom? Bom, gente, eu agradeço a participação de todos vocês, estarem aqui com a gente nessa tarde. Se alguém quiser também me encontrar no Instagram, é CMC de Cristina, M de Moraes, Sleiman, SLEIMAN, né, de Cristina Sleiman, gente. Então, a Regina também está aqui conosco, Ivone, todos vocês que estiveram, os meus agradecimentos aqui por estarem conosco, tá bom, gente? Uma boa tarde a todos.